Temos um privilégio muito grande de estarmos reunidos aqui, que a igreja em casa, estamos aqui no cenário e precisamos saber com detalhes o que representa isso. Mas antes de apresentar um tema sobre este ponto de vista bíblico, que é a igreja em casa, o cenário, eu queria chamar a atenção para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vendo neste momento, que aqui no cenário, aqui nesse lugar, nós estaremos todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, com a reunião da Escola Sabatina. Escola Sabatina. Estaremos estudando assuntos, temas importantíssimos que edificarão os lares, as casas. E neste ano de 2024, nós já temos aqui a lição da Escola Sabatina, um sinal muito maravilhosa. E esta lição da Escola Sabatina, ela é trimestral. O tema que geral da abordagem dessa lição é o acontecimento dos últimos dias. O sinal muito importante, muito necessário, porque ele tem uma abrangência profética. Nós vamos nos aprofundar nas profecias, vamos escrutinar por trás das páginas proféticas, ou seja, das revelações proféticas, esclarecimentos, revelações que comandarão as nossas decisões. Então, a lição da Escola Sabatina, por sinal muito maravilhosa, preparada pelos nossos irmãos adventistas históricos. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para um detalhe importante. Quem quiser essa lição para estudar em casa, acompanhar-nos nesse encontro que teremos aqui todos os sábados às 9 da manhã, ao vivo e a cores. Não foi possível enviar o link, dado a alguns problemas técnicos nesse primeiro encontro de 2024, mas se Deus permitir, pela sua graça, no próximo sábado nós estaremos mandando o link para que você, aonde quer que você esteja, no Brasil ou no mundo, você nos acompanhe detalhadamente na revisão, no escrutínio, no estudo desta lição. Ok? Hoje eu quero abordar algo muito importante, que é sobre a igreja em casa. É um assunto que nós vamos abordar hoje. Eu queria abordar, nesta dúvida, primeiro tópico da lição. Mas como havia necessidade de a gente fazer uma abordagem introdutória da questão que é nós temos o esclarecimento do que é igreja em casa, o que é o cenário, para que assim a gente se posicione e fique nessa experiência profética. Nós vamos ver pela Bíblia, profética. Vamos estudar hoje sobre o tema de hoje. Dentro desse tema de igreja em casa, vai ser justamente o que é a igreja, aonde ela está, como é que ela se desenvolve, qual o perfil
da igreja verdadeiramente segundo a palavra revelada. Então, irmãos, por esse assunto, agradecemos aqui estamos aqui na sala do Senado, da Igreja em Casa. Nós temos aqui vários irmãos que estão conosco, participando também. Estamos no Gabriel ali, aqui esses irmãos aqui, vários irmãos participando na sala da escola, da Igreja em Casa. E nós temos a grande satisfação de Deus conosco aqui. Evidentemente que a extensão da Igreja em Casa ela é uma extensão muito grande por conta das igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, que já existem. E nós vamos estar aqui nessa sala do Senado comandando, instruindo, liberando assuntos proféticos que abençoará, sem dúvida nenhuma, você aí do seu lado, na sua casa, na sua igreja em casa. Nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre igreja em casa. Vamos ver o que a palavra revela e assim nós possamos ter um entendimento, uma compreensão exata desse assunto. Bem, quando abrimos a Bíblia e vemos o início do sistema de adoração, nós nos deparamos inicialmente com o quadro dos templos. Antes dos templos, um quadro que era justamente o tabernáculo móvel. Deus mandou fazer um tabernáculo móvel e disse que ali ele estaria, se manifestaria. Realmente ele se manifestou nesse tabernáculo móvel. O sumo sacerdote, ele tinha um lugar santíssimo, que era a segunda parte do tabernáculo. Primeiro era o santo, segundo era o santíssimo. E a segunda parte, que era o santíssimo, o santo dos santos, Deus se manifestava ali, precisamente uma vez por ano, no Yom Kippur. E ele se manifestava através do turim. Era uma estrutura que tinha na túnica do sumo sacerdote, era onde Deus ali, mesmo naquele lugar, ele havia a sensação de que Deus estava ali se manifestando, transmitindo a sua palavra para aquele sumo sacerdote. Bem, depois da experiência do Senado, Deus, não que eu creio que Deus também quisesse, porque foi a ideia de Davi construir um templo, e Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Davi assim mesmo separou o material para a construção, todo o material necessário. Ele não permitiu que Davi construísse, por conta da experiência de Davi como guerreiro, matou muita gente nas guerras. Era um homem apto para isso aí. Mas Deus permitiu que seu filho Salomão construísse o templo. Por isso nós temos o primeiro templo chamado Templo de Salomão. Foi um lugar onde todos os ornamentos, toda a estrutura que tinha no tabernáculo foi transferida para o templo, e toda aquela estrutura foi transferida para lá, e lá Deus continuou se manifestando naquele lugar, naquele templo, e foi chamado Templo de Salomão pelo fato de Salomão ter construído aquele famoso, belíssimo templo. Como disse, Deus permitiu que fosse construído.
E realmente foi construído, durou um período, foi destruído pelos babilônios. Depois houve o segundo templo, Zorobabel, a volta do povo de Israel no cativeiro. O segundo templo foi construído. E amados, novamente houve uma destruição do templo, e Deus então permitiu que fosse feito uma reforma, e foi justamente o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi a terceira experiência do templo reformado, e Herodes participou desse empreendimento de reformar o templo. Mas eu queria chamar a atenção para o dia que estamos vivendo, aliás, voltando ao princípio da igreja primitiva, quando o Senhor Jesus estabeleceu a igreja, e os seus 12 discípulos, apóstolos, ele estabeleceu a igreja, e nós vemos ali algo muito maravilhoso, e como a adoração era conduzida. É isso que nos interessa nesse momento, porque aqui nesse momento, quando nós adentrarmos nesse ponto de esclarecimento, nós vamos entender aonde está realmente declarado, aonde há o esclarecimento de que realmente a forma de adoração nesses dias em que estamos vivendo. Bem, vamos aqui para o que a Bíblia diz em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20 são palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio e ele então estabeleceu a forma correta como deveria ser conduzida a adoração, os ensinamentos, a obra de preparo do povo para o encontro com o Senhor. E aqui em Mateus 18, 20 nós lemos o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que coisa interessante, tremendo, não? São palavras de Jesus. Aonde estiver, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Amados, a igreja bíblica tem sua sede no lar. Tremendo isso, não? A igreja bíblica tem a sua sede no lar, em casa. Ao contrário da expressão da máxima da Igreja Católica Romana, quando disse, depois que foi estabelecido os templos a partir do 3º século, que até então não existia templos. A Igreja Católica Romana, ela disse a famosa frase que é assim: Nola salus extra ecclesiam. Significa, traduzindo esse latim, significa: não há salvação fora da igreja. Para a Igreja Católica Romana só havia salvação se você estivesse ligado em todos os pormenores, detalhes, como a
Igreja Católica Romana, os templos. É tanto que para o povo na reforma foi pavoroso quando as portas dos templos foram fechadas por ordem papal, por conta da atuação de Lutero, quando implantou a reforma, as teses, ele mandou que o papado mandou que fechasse as portas. O povo ficou apavorado, porque fora do templo estavam perdidos. Nas salmos extra eclésia, não há salvação fora da igreja. E está dizendo que não há salvação fora dos templos, feito com mãos humanas, da estrutura eclesiástica, da estrutura religiosa. E entende, não há salvação. Diz aqui, essa é o que diz. Agora, a Bíblia não fala assim. Não é assim que está escrito na palavra. Porque a palavra diz assim. Vamos lá. O que diz a palavra? O que está escrito na palavra? Atos 4:12. O que nós lemos? Atos 4:12. A palavra diz, está escrito na palavra, Atos 4:12, o seguinte. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ok? Bem, a salvação está onde? Em que nome? Na estrutura religiosa? Numa estrutura religiosa? A salvação está lá? Não. Aqui está dizendo, igreja, aqui está dizendo, não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele. É nele que recebemos a salvação. Ele é a porta pela qual temos que entrar. É a porta que está aberta para que as pessoas entrem e encontrem a salvação. Não temos, não em estrutura religiosa, não, eu digo, não em estrutura religiosa, mas em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É nele, em Jesus. Não em templos, não em placas de denominações religiosas, não em movimentos, mas em Jesus. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome há dado entre os homens que devem ser salvos, só em Jesus Cristo. 1 Coríntios, aos Coríntios, Paulo escrevendo, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, está escrito na palavra o seguinte: 1 Coríntios 16, verso 19. 1 Coríntios 16. Vamos ver aqui. O que diz a palavra? Verso 19. Acharam?
diz. Aqui nós começamos a ver o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, se conduzindo à igreja. Agora, o apóstolo Paulo, ele salva a igreja. Viu? Salva. O apóstolo Paulo agora, ele salva a igreja. Note que quando ele salva a igreja, ele não está saudando a igreja um tempo como no dia de hoje. Você vai nas ruas e tem aqueles templos que eles construíram com o nome na frente. Não, Paulo não salva esse tipo de lugares que não existiam. O Senhor não estabeleceu esse tipo de adoração em templos. Mas ele salva aqui a igreja. Ele diz assim, olha o que ele diz: as igrejas da Ásia o salvam. Essa não. As igrejas da Ásia vos salvam no Senhor. Muito vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Bem, o apóstolo Paulo está aqui, faz saudação às igrejas da Ásia, os salvam, né? No Senhor, e muitos vos salvam, Áquila e Priscila. Muitos vos salvam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Paulo manda uma segunda saudação para a igreja, para Áquila e Priscila, a igreja que está na casa deles. A igreja é de casa. A igreja é de casa. É o que diz a palavra. Você não encontra nenhuma saudação a um templo, na rua tal, com a placa tal. Ele sauda a igreja que está na casa, no lar. É o que diz aqui o Escritura Sagrada. Porque Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei. Isso é uma congregação, é congregar. E que congregação mais especial do que a família, o lar? Colossenses capítulo 4, verso 15. Colossenses 4. Colossenses capítulo 4, verso 15. O que diz a palavra? O que está escrito? 4, 15. Colossenses. Tremendo, irmãos, a palavra. Temos que ir pela palavra. A palavra deve ser o crivo, deve nos conduzir à verdade. E principalmente para esses tempos que nós estamos vivendo. Colossenses 4,15 diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa, ela hospedava a igreja em sua casa. A sua casa era um lugar de adoração, de ensinamento, de testemunho. Da igreja em casa. Igreja em casa.
Amados, Filemão 2. No final, Apocalipse. Filemão 2. Filemão 2. Antes de Hebreus. Filemão 2. Que palavra tremenda. Que palavra maravilhosa. Que nos dá entendimento, né? Filemão 2. Achou, igreja? Diz assim: a irmã Áfia e a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Tem nada no tempo. Não existia isso. A igreja em casa. Ele estabeleceu a igreja em casa. Sabemos. Paulo saúda várias igrejas. Quando você vai lá para Romanos, Paulo escrevendo Roma. Vamos ver lá o que ele faz, o que ele saúda. É Romanos 16, lá para trás, no versículo 1 e 2. Romanos 16, versículo 1 e 2. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 16, versículo 2, igreja, acompanhe comigo. O que diz a palavra? Romanos 16, versículo 2 está escrito o seguinte: recomendo-vos nossa irmã Febe, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja e sem crédito, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Falando aqui da irmã Fé, que está servindo a igreja do Senhor, casa dela, ela servia a igreja do Senhor. A igreja que estava na casa da irmã Fé. No verso 3 e 5 diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente, mas também todas as igrejas gentis. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ei, irmãos, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Verso 14: saudai assim Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, meus irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filo, Júlia, Nereu e sua irmã
Olimpas, todos os anos que se reúnem com eles. Verso 23 diz: saudades, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Quando Paulo chega em Roma, ele não vai para nenhuma dessas casas. Ele aluga uma casa, estabelece a sua igreja, a sua casa. Atos 28, verso 30 e 31. Atos capítulo 28, verso 30 e 31. Atos 28, verso 30 e 31. Show aí. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que era o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui nós vimos as igrejas de casa. Tem muitas passagens que, de forma clara, definem a modalidade de como era feita a experiência da igreja viva, a igreja simples, nada de ornamento, nada de estrutura de luxo, uma simplicidade sem par. Mas, além de falar das igrejas de casa, as escrituras sagradas nos revelam que havia outro local que também se via, que era chamado para essas reuniões, as igrejas de casa se reúnem, e era o cenáculo. Vamos ver Atos 20, verso 8. O cenáculo, Atos 20, verso 8. Atos 20, verso 8. Aqui diz, está escrito o seguinte: 20, verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Veja aqui, Atos 20, verso 8, cenáculo. Você pega isso no grego, você vai lá para o grego e vai ver o significado do que é cenáculo. Lá no grego, cenáculo significa casa maior. O cenáculo era uma casa maior, era uma casa que tinha uma área, tinha uma sala grande, enorme, casa de Pedro e José. É um cenáculo. Sempre os irmãos iam lá, vinham de outras casas lá, e se reuniam lá com Pedro para orar. Era chamado de cenáculo. Aquela experiência lá, o Eutico, que caiu, Paulo estava naquele cenáculo, naquela casa, e tinha um rapaz lá em cima, na casa, né? Lá de cima, ele cai e morre, porque a reunião se prolongou até meia-noite. Paulo ia partir no outro dia, ele cai, morre na queda, e Paulo vai, se estende sobre ele e traz aquele rapaz à vida.
Era uma reunião no Senado, uma casa lá no Senado. Então, amados irmãos, igreja, duas modalidades claras e definidas na Bíblia, onde o povo de Deus estava reunido, congregando, adorando, ensinando, servindo ao Senhor. Por isso que Atos capítulo 2 diz que a igreja repartia o pão de casa em casa, todos os dias, porque era lá a adoração, a adoração da fé. Era lá onde o testemunho era dado. Era naquela experiência da igreja em casa, no dia a dia da igreja. A adoração, o serviço a Deus não se resumia apenas a algumas horas em um templo, como nos dias de hoje. A religião, hoje, as pessoas definem a religião e ao templo. Se não for ao templo, deixou de praticar a religião. Elas vão no templo, colocar a melhor roupa, né? Vão lá, se reúnem ali tudo, desfilar um atrás do outro, com aquele pregador na frente, lá em cima, pregando, eles tudo ali, muito só ouvindo o pregador, ali pregando. E assim é o tipo de estrutura religiosa que nós temos visto, que se você for para a história, você vai verificar claramente, não só a história, mas a própria história, mostrando que essa questão de templos, estruturas feitas por humanos, aconteceu a partir do século II ao século III. Quando a igreja primitiva, a igreja que Jesus estabeleceu, levantou com as igrejas em casa de cenáculo, ela infelizmente se apostatou e se tornou a Igreja Católica Romana. Aí começaram os templos. O primeiro templo que foi construído, que foram 30 anos para concluir. E quem fez? Constantino. O Constantino, esse imperador romano, que trouxe as piores coisas para a igreja. Ele introduziu coisas assustadoras de apostasia na igreja. Por força de lei, introduziu o domingo, trindade, mas não só isso. Introduziu os templos, os mosteiros, as estruturas de ensino religioso. Não existia isso no tempo de Jesus. Faculdades, essas coisas. E Constantino foi o primeiro a construir um templo, o seu da igreja. Da história, a gente vê a história histórica, ele construiu o primeiro templo que durou 3 anos para terminar. Lá o templo, que é a igreja de São Pedro, lá em está lá. Dali começaram esse negócio de templo. Mas não foi assim que a Bíblia e o Senhor estabeleceu a volta do templo de Benedito. Não foi assim. O grego significa casa maior. Isso é confirmado em Atos capítulo 1. E vamos ler lá o que diz Atos 1, versículo 13 e 14. Atos 1, versículo 13 e 14. O que diz a palavra? O que está escrito? Atos 1, versículo 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Era uma sala grande ali, simplesmente a casa de Pedro, estavam todos reunidos. Inclusive, a mãe de Jesus estava lá também nessa reunião. Não era sinagoga, não era templo feito por mãos humanas, que chamam de hoje de igreja, não era. Era no lar.
2, verso 1 e 2. Atos 2, verso 1 e 2. Diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Encheu o quê? Encheu o quê, amados irmãos? Igreja? É um dia de Pentecostes, onde foi dado Jesus do Espírito Santo. Estavam todos reunidos lá na casa, encheu toda a casa. Não encheu todo o templo, não, encheu toda a casa. Se não dizer casa de Pedro, casa de Pedro, sei lá. Encheu toda a casa. É o que diz a palavra, o que está escrito na palavra. Encheu toda a casa. Que coisa tremenda, né? Encheu toda a casa. Encheu toda a casa. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 10. 1 Coríntios 10, verso 17. 1 Coríntios 10, verso 17. Primeiro aos Coríntios 10, verso 17 está escrito: porque nós embora muito, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Essa é a igreja. Hoje os meus materiais e recursos são todos controlados pelo tempo. A igreja não tem direito a nada, só o clero. Atos capítulo 2, verso 44 a 47, tem uma declaração muito importante. Atos 2, verso 44 ao 47. Atos 2, verso 44 a 47 diz: vamos ver o 42 em diante, até o 47. Perseveravam na doutrina dos, Atos capítulo 2, verso 43, 42 a 47. Chave. Igreja em casa. Verso 42 a 47. E perseveravam na doutrina e os apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam todo entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam lá, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando isso acrescentavam a isso o Senhor dia a dia os que isso são. Aqui está dizendo que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Sim, eles tinham um trabalho de evangelismo. Quando disse que eles perseveravam no templo, era um templo lá de Herodes, um templo que estava ainda em pé, ele ia ser destruído nos anos 70, ele seria destruído, mas estava em pé ainda, porque a profecia ela não tinha se cumprido com a destruição daquele local. Aquele local ia ser destruído.
E ali diz a Bíblia que o servo de Deus, o Altíssimo, eles perseveravam ali naquele local. E ia aquele local por quê? Evangelização. Havia um pátio, um templo, onde se reunia gente de todos os lugares para colocar as notícias em dia, para conversar, para tratar de assuntos. E era uma multidão grande de pessoas que ali comportavam aquele local. E ali era o local ideal para pregar. E é ali, naquele local, que quando os discípulos pegaram, 4.000 pessoas se converteram, creram no Senhor Jesus Cristo. Na obra, quando havia a possibilidade de pregar as boas novas do Evangelho, aquele local era uma ideia. Era a rota das nações, gente de todos os lugares iam para aquele local do tempo. Mas note que em seguida disse que em casa eles é que repartiam o pão. Diariamente. Comiam juntos. Um único pão, tudo em comum. Ato de comer juntos derruba barreiras. É importante que a igreja coma junto. Se alimente junto. Ceia de verdade com comida, uma grande comunhão, uma prática, um ministério de Cristo. Ou não? Ou não? Não? Sim ou não, gente? Era uma prática do ministério de Cristo, sim ou não? Sim. Olha, 2 milagres. A multiplicação dos sonhos. Hã? Olha os 2 milagres. Quando ele não era convidado, ele se convidava. Zaqueu, vou comer na tua casa hoje. Vou comer na tua casa hoje, Zaqueu. Era assim. A igreja era assim. Compartilhavam a vida. Veja Atos capítulo 3, verso 3 a 6. Atos 3, Atos capítulo 3, verso 3 a 6. Vendo ele a Pedro, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que ele desse o mesmo. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha, para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, anda. Eles não tinham, a igreja não tinha ouro, não tinha prata. Eles não tinham universidade, não tinha faculdade, não tinha indústria de alimento. Eles não tinham prédios, eles não tinham estrutura, não tinham dinheiro em banco, não tinha conta bancária, não tinha investimento em bolsas de valores. Eles não tinham. O que eles tinham era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Deus. Veja o que diz aqui no livro de Atos 32 e 35. Atos, capítulo 4, verso 32 e o verso 35. Diz assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, por nenhum necessitado havia entre eles, porquanto
Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não acumulavam nada. Recursos que tinham para ajudar os que tinham necessidade. Parece utópico isso, né? Não se vê isso praticando nos dias de hoje. Não existe isso. Mas essa era a igreja de Atos. Essa é a igreja primitiva. Essa aqui é a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. O Senhor Jesus estabeleceu essa igreja. A igreja primitiva. Essa é a igreja, irmãos. Compartilhavam bênçãos espirituais e materiais. Todas as necessidades eram supridas. Ninguém tinha falta de nada. Tudo era comum. Aprendiam a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino era através da discussão. A palavra ensino significa guiar, não monólogo, como praticavam nos tempos. Dialogavam uns com os outros. É o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios 14, versículo 26. Coríntios 14, verso 26. Diz o seguinte, está escrito: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmos, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo para edificação. Irmãos, não há necessidade de profissionais nessa igreja aqui, a igreja primitiva. Aqui não havia necessidade de profissionais. Pregador e doutor em divindade, formado na universidade, mestrado. Tal em divindade. Nos tempos tem que ser bispo, apóstolo, doutor. A Bíblia diz que não é uma função, sim uma vocação. Em Conselho lá do BP, no capítulo 2, verso 9, ele fala sobre essa questão da indumentária. Ele deixa claro, fala que o corpo de Cristo é um sacerdócio real. O corpo de Cristo, a igreja, é um sacerdócio real. Oravam juntos, ou seja, estavam intercedendo juntos. Em Atos 12, verso 5 e 12 diz, Atos 12, o que diz aqui? Atos capítulo 12, verso 5 e 12. Atos 12, verso 5 e verso 12. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, foi denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Sem esclarecimento claro
contundente da igreja em casa, de congregar. Referência aqui é congregar. Estavam em oração, estavam juntos, porque havia um problema na igreja, com a igreja, que era, como diz aqui as escrituras, Pedro estava preso, mas a igreja estava com. O verso 5 diz que Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Aí, que igreja é essa? Aí nós vamos lá para o verso 12. Nós vamos para o verso 12 e lá nós vemos a revelação dele. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognado Marcos. A casa de quem? De Maria, mãe de João. A casa de Maria, mãe de João, cognado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Onde, irmãos, que eles estavam congregados e orando? Era num templo? Era numa sinagoga? Era em algum lugar que eles tinham feito como lugar para, como tipo templo de hoje? Não. Era em casa. Era onde? No lar. Estavam lá, muitos foram para lá para orar, juntos na casa de Maria, a mãe de Marcos, e ali eles estavam congregados, estavam orando. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 18, verso 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome, lá estarei. Né? No Lossauro Eclésio, só a salvação do templo, como estabelecido. Não é sinagoga, como no caso, vocês lembram da experiência daqueles pais do céu? Daqueles pais do céu? O cego foi curado, o cego de nascença. Ele foi abordado pelos sacerdotes sobre a cura dele. E os pais daquele cego foram chamados e foram perguntar a eles sobre o filho que tinha sido curado da cegueira, que era um cego de nascença. E os pais não quiseram falar a favor disso, falando que foi Jesus que tinha curado ele. Disseram apenas, pergunta para ele de réu maior, ele vai responder. E a Bíblia diz que eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga. Na concepção deles, ser expulso das sinagogas, perdido. Como na concepção da igreja de Roma, igreja católica romana, ser expulso dos templos, a estrutura 100% que são a denominação, a igreja, o templo, é perdido. Essa é prática na área do mundo, hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Escolha o teu nome no livro do templo. Se você escolhe o nome do livro do templo, perdido. Pode tirar o nome do livro de membros do templo. Não é isso que a Bíblia ensina. É isso que a palavra ensina. Não é isso. Vamos para Atos capítulo 4.
4, 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, ressentido por ensinarem-lhes o povo e anunciarem Jesus a ressurreição entre os mortos, e o prenderam, colhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, os que ouviram a palavra, aceitaram subir no mundo, homens a quase 1000. A quase 1000. Amados, é tremendo o que diz. A igreja crescia. E ela crescia. Crescia. A igreja crescia. Em Atos 5:12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se com um acordo. Que ali ele pregava a palavra, e ali havia Pós Salomão, ao lado do templo, local que se reunia muita gente, como já dissemos anteriormente, onde havia muitos debates e comércio, foi onde Cristo expulsou os vendilhões. A igreja atual. Capítulo 8, verso 1 a 3 de Atos 8, verso 1 a 3 diz, aqui entra Paulo, né? Atos capítulo 8, verso 1 a 3 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande plano sobre eles. Saulo, porém, assolava a igreja. Ei, igreja, irmãos, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando aonde? Aonde? Não era nos templos, não? Nas sinagogas, não? Não é pelas casas, porque estava a igreja estava em casa. É compreensível? É compreensível? É compreensível, sim, que a palavra revela. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrados no cárcere. Pelas casas. A igreja é em casa. A igreja era em casa. Né? A igreja que está em tua casa. A igreja que está na tua casa. Aqui é um comentário. Esse assunto é muito vasto. Mas tem aqui uma citação inspirada. Primeiro eu queria ver o que diz sobre Jesus aqui no Evangelho de São João, capítulo 4. Lembra esse texto aqui. São João, capítulo 4. O que diz aqui? Sobre adoração. Evangelho de São João, capítulo 4. Como Jesus estabeleceu a igreja em casa. E o sistema a forma de adoração correta. Capítulo 4. A verdadeira adoração. Versículo. Vamos ver o versículo
23. Mas vem a hora, já chegou. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque havia aqui fora discussão, uma mulher samaritana lá dizia: adorar nesse lugar, os pais adoram nesse lugar. E Jesus disse: não vai ser nesse lugar, ou aqui, ou lá no templo, em um lugar, mas é aqueles que adoraram o Pai no espírito e verdade. Por isso que é esse pensamento aqui maravilhoso, inspirado, falando o que é a igreja, dá para corroborar muito bem com tudo que nós dissemos, foi revelado até agora pela palavra. Como diz assim: Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral. Nenhuma igreja oficialmente estabelecida. Mas sim um povo nenhuma igreja estabelecida. Repetindo aqui o texto, que é muito profundo. Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral. Nenhuma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim um povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Atos 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é a sua igreja. Pois somente a presença do alto e sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. No Ciro de Remis, Romanos 17, páginas 88 e 13. Essa é a igreja de Deus. Quero finalizar uma passagem em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Verso 1 ao 4. Deuteronômio, onde referenda a igreja, daqueles primórdios, onde era a igreja. Já daqueles primórdios, quando Deus estabeleceu um povo chamado povo Israel. Deuteronômio capítulo 6. Termino com esta passagem, referendando tudo sobre a igreja em casa. Aqui está a igreja em casa. Lá, no tempo, o povo que Deus estabeleceu, chamando Abraão, estabeleceu um povo de Israel. 6 verso 4. Eu quero ler o verso 1 em diante, até o 4, até o 5. Aliás, até o 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para que se cumprisse na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito
na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em quê? Peço certo, em quê? Em quê? Em tua casa. Quando? Andando e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, ao deitar ou levantar-te, em tua casa, andando, dia a dia, família orientando, ensinando, sentado na tua casa, sentado na tua casa, não é o lugar de ensinamento, de adoração, de serviço, congregação, andando pelo caminho, dia a dia, quando for se deitar, quando for se levantar, ali está a igreja. Quem deve fazer isso? O sacerdote do lar. Na ausência do sacerdote, a mãe. Alguém tem que te ensinar. Ensinando o quê? A amar a Deus de todo o coração, todas as forças, toda a alma. O que é amar a Deus? Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos, e não são pesados. Amar a Deus é ensinar os mandamentos, porque temam ao Senhor, é o princípio sagrado. Por isso que a mensagem hoje que nós pregamos é: tema a Deus e dá-lhe glória, porque chegará ao seu filho. Volta para lá, ensina a família, ensina os filhos, toda a família. Aprenda a temer a Deus, a nossa mandamentos, os estatutos, a sua lei. E amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como assim? Aqui ele está ensinando que é para ir para um local onde tem um pastor ensinando, ou alguém ensinando. Não, é em casa, é no lar. Agora, o pastor pode orientar? Pode orientar. Os trabalhos, né? Dar mensagem, ensinar, né? A família, pode orientar. As igrejas, né? Como aqui, nós estamos no cenário, como Pedro, como os demais ensinavam, os apóstolos, nós estamos aqui no cenário ensinando. Porque o cenário é uma casa maior, uma sala grande, nós estamos ensinando aqui, a igreja de casa, igreja de sua casa. Então, amados, nós ficamos por aqui, esperamos no Senhor que esta palavra não volte vazia, mas que ela tenha encontrado lugar no seu coração, onde quer que o Senhor esteja. Nós estamos aqui na igreja de casa, no cenário, e quero dizer para você, ele está sua sabatina, nós já falamos, né? E está sendo estudado nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024, tem o conhecimento dos últimos dias, e para o crescimento da igreja em casa. O crescimento da igreja em casa. Uma bênção especial, uma bênção do Senhor para as igrejas que se encontram na casa de cada irmão, e nesse momento estamos vendo, ouvindo essa palavra, esse ensinamento. O Senhor Todo-Poderoso, o Altíssimo, seja glorificado. Tudo isso em Jesus. Amém. Vamos lá. Igreja. Pai querido, tivemos a alegria e o privilégio estamos reunidos em nossos lares, nossas casas, a família humana, a igreja, onde a tua presença é a principal razão da existência dela, da caminhada dela e da chegada dela à eternidade. Abençoa as igrejas em casa, toda essa extensão desse país e no mundo todo. E damos graças pelo teu
tua igreja. Damos graças, Senhor, porque tu conduzes e tu cuidas dessa igreja que é a menina